Olá, turma! Vamos para mais uma semana? Vamos começar, como de costume, né? Com matemática. E hoje nós vamos utilizar o nosso livro nas páginas, a partir da página 66. Porém, antes a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que vai ser trabalhado na página 66 até a página 69. O tema de hoje é multiplicação, algo que nós já vimos em aulas passadas. Só que antes da gente fazer a multiplicação como algo automático que a gente faz, né, através de memorização, de tabuada, a gente precisa compreender realmente qual é o processo que acontece na multiplicação, né? Como que eu posso compreender a multiplicação, né? Porque se eu só gravar, eu não vou entender o que acontece na multiplicação, ok? Então, nós vamos pensar sobre uma conta aqui que eu vou apresentar a vocês com material concreto, como eu apresentei nas aulas passadas. E aí, depois, nós vamos passar isso, né, para o quadro, para o papel, né, para a gente poder compreender como acontece de fato com materiais concretos, para a gente poder visualizar e depois ver como nós vamos formar essa conta. Aqui eu trouxe para vocês 2 xícaras. 2 xícaras. E em cada xícara dessa, ó, nós temos 1, 2, 3 canetinhas e na outra também. 1, 2, 3 canetinhas. Agora, como que a gente pode representar isso aqui que eu apresentei a vocês no papel, na multiplicação, né? Nós sabemos que a multiplicação ela pode ser a soma das parcelas iguais, ou seja, ó, igual, igual, somei. Pode ser isso, a multiplicação, né? E a gente também pode usar os sinais de multiplicação, que é o vezes, né? Esse xizinho. E aí a gente vai representar essa multiplicação que a gente fez aqui, né? E vamos também colocar os termos da multiplicação e entendê-los. Vamos lá? Vamos pensar sobre essa multiplicação que eu montei aqui de forma concreta. Quantas vezes o 3 aparece aqui? Ó, aqui tem 3 canetinhas e aqui tem 3. Quantas vezes eu apresentei o 3? 2 vezes. Então, a minha multiplicação é 2 vezes 3. Ou seja, 2 vezes a quantidade 3. Então, a gente precisa entender isso, ó, o que a gente fala na multiplicação. 2 vezes 3. É para falar rápido assim, para entender o que você fala. 2 vezes o 3, né? 2 vezes 3. Então, quer dizer que eu coloquei o 3 2 vezes. Então, vamos representar isso. Eu vou representar primeiro dessa forma aqui. 2 vezes 3, que é igual a 6. Mas eu também posso representar dessa outra forma aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês. 2 vezes 3. 2 vezes 3. Assim se lê essa conta aqui. 2 vezes 3. E aí eu vou colocar o resultado que também é 6. Né? E aí agora vamos pensar sobre os termos da multiplicação. Esse primeiro aqui, quem é? O 3 aqui, que é o número que vai ser multiplicado. Ele é o multiplicando. Ele é um multiplicando. Esse número aqui que vai multiplicar é um multiplicador. Multiplicador. E esse aqui, o resultado final, na multiplicação, nós chamamos de produto. Produto. Então, esses são os termos
da multiplicação. O meu multiplicando, o meu multiplicador e o meu produto, que é o resultado, né? Então, ó, vamos pensar aqui, como nós fizemos. 2 vezes o 3, ó, 3, quantidade de 3 aqui dentro. E se fosse o inverso? Seria o mesmo resultado? Seria. Porém, a forma concreta iria mudar. Porque se eu falo 3 vezes 2, quer dizer que eu coloquei o 2 quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes, né? Então, teria que ter mais outra xícara aqui, ó. Uma xícara com 2, outra xícara com 2, outra xícara com 2. Isso é 3 vezes 2, ó. 3 vezes o número 2. Já 2 vezes 3, 2 vezes o número 3. A ordem não vai mudar o resultado, porém vai mudar a forma que eu represento a multiplicação. Então, a gente precisa se atentar para a representação, né, concreta da multiplicação. A gente precisa entender, não fazer no automático. Agora, vamos lá para a nossa atividade? Na página 66, pessoal, diz assim: criando aves. Um dos animais domésticos mais conhecidos é a galinha. Existem muitas granjas no Brasil. Os ovos são vendidos em armazéns, feiras, supermercados, além de serem exportados para outros países, ou seja, outros países compram os ovos que são produzidos aqui, né? Você deve estar acostumado a ver embalagens de ovos nos supermercados que frequenta. Existe embalagem para ovos com diferentes quantidades. E aí na mesinha tem a embalagem A embalagem B e a embalagem C. São as formas que os ovos podem ser vendidos. Existem outras formas também, né? Formas que eu falo quantidade de cada embalagem. Então, vocês precisam contar e registrar quantos ovos tem em cada embalagem. Quantos ovos tem na embalagem A? Na embalagem B? Na embalagem C? Então, vocês vão ver aí e vão registrar. Na página seguinte, fala assim: descreva as maneiras apresentadas. Qual você utilizaria para descobrir a quantidade de ovos em cada embalagem? Então, aí vocês precisam completar a soma, né? A soma de parcelas iguais que vai dar na multiplicação, vai resultar na multiplicação. Então, a primeira embalagem que nós vemos aqui é a embalagem com 6 ovos, ok? A embalagem A com 6 ovos. E aí vocês precisam primeiro completar a soma das parcelas, né? A soma de cada parte. Essa contagem será realizada de 2 em 2, então a gente precisa contar de 2 em 2. 2 mais 2 mais 2. Nós vamos contar o 2 quantas vezes? 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Qual vai ser o resultado? Ou a gente pode fazer a multiplicação, né? Ao invés de fazer as somas. Quantas vezes eu coloquei o número 2 aí? 1, 2, 3. Então, a minha conta é 3 vezes 2, ou seja, 3 vezes o número 2. Colocarei o número 2 quantas vezes? 3 vezes. E aí vocês vão dizer o total. Na letra B, a mesma coisa. Vamos contar de 2 em 2 novamente. 2 mais 2 mais 2 mais 2, até chegar ao total. Ou a gente pode fazer como? Quantas vezes eu preciso colocar o número 2? Quantas vezes aí você colocaria o número 2? Então, vocês só precisam contar as fileiras que tem dos ovos, tá? E aí vocês vão descobrir quantas vezes preciso colocar o número 2. Já na letra C, pessoal, vocês vão precisar contar as colunas, ou seja, o que está na vertical, o que está em pé, né? Vocês vão contar quantos ovinhos tem na vertical e contar quantas colunas tem, né? E aí vocês vão fazer a multiplicação, né? Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 4 colunas.
Em cada coluna tem quanto? 6 ovos. Então, quer dizer que a conta é 4 colunas vezes 6 ovos. 4 vezes o 6. 4 vezes o número 6. Né? Então, vocês vão montar primeiro a soma das parcelas iguais, né? E depois montar a representação na multiplicação. Então, vamos para a próxima página, página 68. Alice, uma aluna do 3º ano, ao determinar a quantidade de ovos na bandeja, escreveu 6 vezes 4. Será que isso é possível? Converse com o seu colega. Ó, Alice explicou: eu também posso pensar em 6 vezes 4. Antes, nós pensamos primeiro em 4 vezes 6. Olha aí o que a tia falou. 4 vezes 6 é essa representação aqui, ó. Representar o 6 quantas vezes? 4. A Alice fez ao contrário. Ela representou 6 vezes o 4. 6 vezes 4. Então, ela colocou 4 6 vezes, olha aí. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. O resultado é o mesmo? Sim, o resultado é o mesmo. Porém, a representação será diferente. Nós estamos falando de duas coisas diferentes que dão o mesmo resultado. 6 vezes 4 são 6 vezes o número 4. 4 vezes 6 são 4 vezes o número 6. Parece confuso, mas logo vocês vão entender. Ok? Nos supermercados você pode encontrar ovos de codorna. As embalagens são assim. Então, vocês vão primeiro contar. Quantos ovos de codorna tem nessa embalagem? Como que você fez para descobrir? Você contou de 1 em 1? Você fez a soma das parcelas iguais ou você fez a multiplicação? Escreva uma operação de multiplicação que se aplique nessa situação. Lembrando, a gente pode contar as colunas, o que está em pé, ou a gente pode contar as linhas, o que está na horizontal, né? Poderia ser 3 vezes alguma coisa, né? Ou outra forma, invertendo a questão, que daria o mesmo resultado. Então, vocês vão pensar aí. Escreva outra multiplicação para descobrir o total dos ovos de codorna. Então, na número 5, vocês vão escrever um jeito de multiplicação. Na número 6, vocês vão escrever um outro jeito. Ok? Faça um desenho da embalagem de um alimento. Escreva 2 multiplicações que indicam a quantidade que ela possui. Então, vocês vão pensar em um outro alimento que vem numa embalagem e vão fazer uma multiplicação. Ok? Vão fazer 2 multiplicações, né? Mudando a ordem, né? O multiplicando vai virar o multiplicador, o multiplicador vai virar o multiplicando. Só inverter. O resultado é igual, porém a representação é um pouquinho diferente. E para finalizar o nosso dia, pessoal, vocês vão jogar um dominó da multiplicação. Para jogar, vocês vão recortar as 36 peças do dominó da multiplicação que está na Matemateca. E aí vocês vão se organizar com a família de vocês. Era uma brincadeira para fazer com os nossos amigos, com a nossa classe. Mas vocês vão jogar em família. Treinem bastante esse jogo, porque na semana que vem nós também vamos utilizá-lo. Então, pessoal, não é para brincar e jogar fora. Não é um brinquedo descartável, que é um brinquedo que vai ser utilizado na próxima aula. Combinado? Para a gente aprender a multiplicação de uma forma bem divertida. Então, ó, qualquer coisa, vocês me procurem. Tentei explicar o máximo para que a gente possa compreender de fato a multiplicação, né? Não falar, não dar resposta só porque gravou, e sim porque entendeu. Então é isso, tá bom, pessoal? Espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Um beijo e até!